Clarissa, começo com você. Ontem a gente viu, estávamos aqui ao vivo, o depoimento do Jair Bolsonaro e ele poupava Mauro Cid. Uma mão lava a outra. Eu assisti ali as colocações da Daniela Lima quando ela trouxe ali essa apuração hoje à tarde, e eu acho que o que parece estar tomando forma é justamente o que a gente falou ontem. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu pegar muito leve com Mauro Cid no seu depoimento, na verdade, muito leve não, mais do que isso, né? Ele protegeu mesmo o ex-ajudante de ordem no depoimento dele, o que contraria aí o que se dizia amplamente nos bastidores de que ele poderia jogar Mauro Cid na fogueira, e aí Mauro Cid chegou a trocar a sua defesa, contratar um advogado que tem experiência em delação premiada, isso foi recebido como um recado no círculo mais próximo de Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro foi no depoimento dele, foi lá, alisou Mauro Cid, deixou Mauro Cid protegidinho, blindado, não, olha, eu acho que ele não fez nada de errado. E aí a tendência, me parece, pela apuração da Daniela, pelo menos também pelo que a gente começa a ouvir circulando ali nos corredores, é que Mauro Cid tende a ter uma posição também mais amena em relação a Jair Bolsonaro na sua própria fala à Polícia Federal amanhã. De que forma que isso poderia acontecer? Ele, em tese, segundo a Daniela, né, ele iria admitir que fraudou cartões de vacinação porque tinha medo de tomar a vacina, mas via ali a necessidade de ter uma documentação para ele, para a família dele, mas que ele não admitiria que teria fraudado documentos em favor do presidente Jair Bolsonaro, do então presidente Jair Bolsonaro. Que ele teria, por exemplo, acessado o sistema em algum momento, por essa ser parte da sua atribuição, verificar a documentação do presidente, assim por diante, mas que não teria havido uma ordem, muito menos uma operacionalização ali dele, pelo menos foi isso que eu consegui entender. Como não é uma apuração minha, eu só dou aqui o mérito para a nossa Daniela Lima, mas de qualquer forma, eu acho que é absolutamente coerente com o que a gente viu começar a tomar forma no depoimento de Jair Bolsonaro ontem. Se tudo caminhar como a defesa de Jair Bolsonaro deve sim defender e deve querer buscar nesse processo, o ideal para Jair Bolsonaro é que Mauro Cid fique quietinho, não caminhe para o lado de uma delação premiada, não resolva espalhar tudo pela sala e também se preocupe em proteger o ex-presidente. Aparentemente é essa orientação que está começando a tomar forma. Joel, vamos aguardar, né, para ver se verifica, se o depoimento dele vai nessa linha, mas não surpreende que ele admita a fraude em relação ao cartão da esposa, das filhas, da família, porque tinha muita prova no processo. Faltava jogar a esposa na fogueira. Era áudio pra caramba, troca de áudio dele com o médico, com o sujeito ali em Goiás, depois no Rio de Janeiro. Assim, as provas estavam tão fartas ali no processo da Polícia Federal. E aí ele usa dois argumentos, né? Que tem parente nos Estados Unidos e tinha medo da vacina. Agora, ele se esquiva de Jair Bolsonaro, porque isso é um ponto que aparece no processo. Não tem uma prova direta. A prova que, pelo menos o que a gente conhece até aqui, é a coincidência de ser o mesmo lugar, o mesmo secretário, a mesma enfermeira. Exato. Qual que é a tua avaliação? Bom, primeiro reforça a minha hipótese de alguns dias atrás. Assim, não surgiu, e acredito eu, que já devassaram celulares e tudo, não surgirá nenhuma prova assim, concreta que mostre cabalmente que o Bolsonaro ou sabia ou comandou qualquer coisa dessas. Então, tem lá os registros de vacina, tem muitas provas que deixam assim a situação muito, muito feia para o Cid, para o Mauro Cid. Então, tudo indica que ele fez sim, que ele pediu lá registros falsos para a mulher dele. Inclusive, a mulher inaugurou, né? Porque a mulher primeiro teve uma tentativa, foi em Goiás, se não me engano, depois foi para o Rio de Janeiro. Então, ali inaugurou e depois outras pessoas também. E esse caso, no final das contas, na ausência dessas provas cabais, vai depender apenas do depoimento, de quem acusar quem de ter feito alguma coisa. O Mauro Cid agora está dizendo que nem que o Bolsonaro pediu nada, mas também está dizendo que ele não fez para o Bolsonaro. Não sei, pode até ser, mas o fato é, em algum momento, algum ser humano decidiu que ia criar bendito certificado de vacina para o Bolsonaro e para a filha do Bolsonaro. Não foi o Mauro Cid? Então quem foi?
e com qual finalidade. Janaína. Olha, por tudo que foi divulgado e pela lógica, se efetivamente esse for o depoimento, eu penso que é um depoimento coerente, porque ele realmente tem parentes, a esposa dele fez viagens absolutamente alheias ao cargo do próprio marido e ao presidente Bolsonaro, então tem lógica. E, independentemente do rumo que a investigação venha a tomar, eu penso que esse caso ele é muito importante para as pessoas compreenderem, né, que esse tipo de atitude desesperada não pode ser adotada, né, não pode, porque realmente nós vivenciamos um período de autoritarismo com essa imposição. Eu defendi e defendo que cada ser humano possa decidir sobre se vacinar ou não e sobre tomar as doses que são aconselhadas pela indústria farmacêutica. Agora, independentemente de defender esse ponto de vista, não se pode lançar mão desse tipo de expediente, porque eu tenho um pouco de preocupação, né, que pessoas poderosas façam isso, deem esse exemplo, não duvido que tenham dado até caminhos para outras pessoas com o mesmo pensamento, né, e hoje, né, eventualmente, essas pessoas, a depender do rumo das investigações, podem até ter um problema criminal grave. Então, independentemente do caso referente ali ao presidente, que para mim está muito claro que não tem interesse, não teria interesse nenhum nessa tal falsificação, o caso ele é importante para dar exemplo, né, para que outras pessoas não lancem mão desse tipo de expediente, porque por mais que digam, nossa, mas não teve desvio de dinheiro, não tem um crime grave, está previsto no Código Penal e dá ensejo à punição. Eu acho que é um caso importante para as pessoas enxergarem que esse comportamento ele é proibido. Ana Amélia, como que você está avaliando os posicionamentos? Vamos ver se Mauro Cid se confirma, mas de Jair Bolsonaro, que ontem no depoimento poupa Mauro Cid, diz que ele, né, Clarice, ele usa um pouco essa expressão, né, que ele era um excelente ajudante de ordens, que acredita que ele não teve envolvido em falsificar qualquer tipo de cartão de vacinação para ele, Bolsonaro, e Mauro Cid, que parece que vai admitir a parte da culpa só referente à família dele. Raquel, na área militar existe uma questão chamada hierarquia e disciplina. Mas nesse caso existe algo mais ainda, a lealdade. A lealdade entre dois militares, o capitão, e que agora muito mais estava na condição de presidente da República, portanto, chefe geral das Forças Armadas. E, claro, o seu ajudante de ordens é um subordinado. Então, a lealdade nesse processo e nessa relação pessoal de quem está com a família, que está convivendo com a família. A minha curiosidade é o seguinte, ele trocou de advogado. Quando um advogado sai da causa, logo no começo, eu fico me perguntando, ele está saindo porque é muito complicado defender a causa ou ele não está capacitado, o advogado, a criar uma versão para inocentar o acusado. Então, o suspeito, né? Simplesmente o suspeito num caso desse. Então, é exatamente nessa perspectiva que vejo. Aí, quando foi anunciado o advogado atual, que está defendendo o Cid, que ele seria especialista em delação premiada. Está se vendo que não, isso está sendo feito um acerto. E, evidentemente, para o futuro político do presidente Bolsonaro, esse caso é crucial, porque aí está em jogo a questão da reputação, a questão do envolvimento, já teve o caso das joias, que ganhou dos Emirados. Então, isso tudo, se não for bem esclarecido, ficará sempre a dúvida. E é exatamente nesse ponto que ele, como pretenso candidato e também como líder da oposição, precisa deixar isso muito claro. Porque essas questões vão servir também de argumentos muito fortes para a oposição que vai enfrentá-lo daqui a 4 anos.